Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é Michelle Siqueira e eu volto para contar a quarta parte do meu testemunho, que eu tenho um versículo que ele me chama muita atenção e fala demais ao meu respeito. O que espera no Senhor serão como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O que eu tiro desse versículo para a minha vida é que quando a gente crê e espera no Senhor, tudo é possível naquele que crê. E eu creio na minha promessa, eu acreditei na minha promessa, até ela se materializar na minha vida. Muitos de vocês hoje se encontram por aí crendo também na promessa a qual o Senhor fez na vida de vocês, e vocês podem ter certeza que no tempo certo e na hora certa ela chega. Basta somente vocês confiar e acreditar. Tudo tem um tempo certo, e o tempo certo chegou na minha vida. Passando-se algum tempo, como eu contei no vídeo anterior, eu engravidei do João Victor. E quando eu descobri que eu estava grávida do João Victor, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Poxa, afinal das contas, eu estava grávida do meu João, eu estava grávida da minha promessa tão esperada. E durante o período da minha gravidez, foi uma gravidez muito tranquila, de tratamentos, porque eu tive diabetes gestacional e os médicos me monitoravam praticamente toda semana. Eu tinha que estar no hospital para poder estar monitorando o bebê, isso e aquilo. E foi uma gravidez tranquila, entendeu? Apesar de eu não poder comer tudo que eu tinha vontade, porque quando a gente está grávida, a gente ultrapassa todos os nossos limites, e como eu tinha diabetes gestacional, eu tive que fechar um pouco a boca, comer menos besteira, né? E foi uma gravidez tranquila, aquele sonho se cumprindo, em enxoval, e comprando isso, comprando aquilo, para a chegada do John. A tal promessa do Senhor. O John, que não era para ser John em inglês, né, gente? Começa por aí. Era para ser João, entendeu? João Victor. Mas, como sempre, o meu esposo é uma benção. Chega lá na hora, ele foi e mudou. Em vez de ser João Victor, colocou John Victor. Mas glória a Deus, porque eu também amei, apesar de eu achar estranho. Mas se eu estava na Inglaterra, né, eu tinha que fazer jus ao país. E durante todo aquele período de gravidez, foi um período muito bom, um período muito saudável, que eu tive tratamento, tive todos os cuidados possíveis, mediante a minha gravidez anterior, que veio o falecimento da Ana Carolina. Os médicos tiveram um pouco mais de cuidado comigo. E eu lembro que os médicos falaram que eu não ia chegar até os 9 meses, que eles não iam permitir chegar até os 9 meses, justamente devido à diabetes, eles retirariam o bebê antes. E então, meu parto já estava marcado, a data para eu poder ganhar neném e tudo. E chegou o dia de eu ganhar o bebê. Como eu falei no vídeo anterior, eu tenho dificuldade, entendeu? Eu não sinto dores de parto, a minha bolsa não rompe. E esse foi um dos problemas que eu tive na Ana Carolina. Então, como a minha cesárea já estava marcada para eu poder ganhar, eu já fiquei mais tranquila. E eu fizeram a cesárea em mim. E no momento, quando fizeram a cesárea em mim, nasceu aquele menino big, aquele menino lindo, com 4 quilos, 950 gramas. O John, ele era o Big Baby, pois foi assim que os médicos e enfermeiros daqui de Londres apelidaram ele no hospital, deram um nickname a ele, entendeu? Big Baby Siqueira, de tão grande que ele era. E no momento em que ele nasceu, eles achavam que estava tudo bem, mas aí começou o erro, entendeu? Porque o John não estava bem, ele só tinha nascido de 8 meses, o pulmão dele ainda não estava preparado. E naquela felicidade, todos os médicos foram e colocaram ele no colo do pai, me levaram pro quarto, e nós fomos pro quarto. E o Daniel automaticamente na hora ligou pra família dele, já falando que estava com o John Victor no colo, isso, aquilo, aquela felicidade toda. E eu lá, deitada na cama, porque ainda estava sob anestesia. E de repente a enfermeira entrou dentro do quarto, e na hora quando a enfermeira entrou dentro do quarto,
ela deparou que daqui pra cima do John tá ficando roxo e daqui pra baixo ainda tava meio vermelhinho. Nesse exato momento ela tirou ele do colo do Daniel, rapidamente apertou um botão e quando eu fui ver apareceram mais ou menos uns 6, 7 médicos dentro do quarto, enfermeiros. E na mesma hora botaram ele na UTI, ligaram os aparelhos e levaram ele correndo lá pra cima. Naquele momento que levaram meu filho lá pra cima, eu fiquei meio assustada e eu só perguntava assim, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Daniel, sem saber o que que tava acontecendo. Aí a enfermeira falou, não precisa se preocupar, daqui a uns 10 minutos eu desço. Aí eu só lembro que eu falava, meu bebê tá bem, meu bebê tá bem. Aí ela falou, e ok, mãe, não se preocupa, não se preocupa, ele tá sob nossa responsabilidade, tá tudo ok, tá tudo ok. 10 minutos depois a enfermeira desce, aí vai, fala, olha pai, olha mãe, o bebê, o pulmãozinho dele ainda tá um pouquinho fechado, ele tava dando falta de oxigênio no cérebro e nós conseguimos remediar a situação. Eu falei, mas isso pode dar algum problema? Não, mãe, não precisa se preocupar. Já começaram a mentira por aí. A gente, né, praticamente pai de primeira viagem, se tá tudo bem, tá tudo bem, o importante é que ele tá vivo. Mas eu, como mãe, meu coração sempre doía, sabe por quê? Porque no fundo eu sabia que aquilo tudo estava acontecendo, não era só por mim, mas sim pela falta de compromisso que a qual o Daniel não tinha a respeito da obra do Senhor. Porque a nossa vida, ela vive sobre a obra, sobre o que Deus tem na vida do Daniel, sobre o que Deus tem na minha vida. Então, a nossa vida não é mais nossa, a nossa vida é de Deus. Quando Deus tem uma obra na vida do ser humano, não adianta a gente correr. Porque as coisas do Senhor têm que se cumprir na vida da gente. E era o que acontecia na vida do pastor Daniel. Naquela época, o pastor Daniel não queria muito saber de compromisso com Deus. Ele já tinha feito diversas promessas para poder se consertar, mas ele nunca conseguia se consertar. Quando a gente estava no Brasil, na igreja, ele ia sempre lá na frente e fazia um concerto com Deus. Quando chegava lá fora, a primeira coisa que ele fazia era pegar um cigarro e fumar. Nós atravessamos o oceano, ele dizendo que nunca mais fumaria, quando ele botasse os pés aqui, ele nunca mais fumaria. Quando chegou dentro do hotel, nós passamos 8 horas no aeroporto, preso pela imigração antes de entrar aqui. E quando eu cheguei dentro do hotel, eu descobri que ele estava com uma cigarra dentro do bolso. Eu falei, se eu soubesse que você estava com esse cigarro, eu acho que eu te matava. E foi aquele confusão, sempre devido à falta de compromisso que Deus tinha na vida do meu esposo. A falta de compromisso que o meu esposo tinha. E o compromisso grande que Deus tinha na vida dele, entendeu? E ele não estava se importando com isso. E acabou que o Senhor recolheu Ana Carolina e para nos dar experiência, e depois eu vi quase a vida do meu filho escorrendo pelas minhas mãos. E eu lembro que nesse dia eu olhei para ele, depois que eu melhorei um pouquinho, eu falei, Daniel, eu vou te falar uma coisa. Ele falou, o quê? Eu falei, ouve o que eu tô te dizendo. Eu vou ser dura, clara e direta. Porque eu sou dessa forma, irmãos. Muitos não me entendem, muitos me olham, me acham uma pessoa grosseira, outras não. Mas é porque eu gosto das minhas coisas muito diretas. Eu não faço curva para certo tipo de coisa. Principalmente como se diz respeito à palavra do Senhor, às coisas de Deus. Porque as coisas de Deus têm que ser sim, sim. Não, não é procedência maligna. Ou você é crente ou você não é. Ou você quer ou você não quer. Eu sempre tive isso comigo. Sabe por quê? Porque, como eu falei lá atrás, eu vim de uma família bem atribulada. E quando eu aceitei Jesus na minha vida, eu aceitei. Eu tive meu momento afastado dos caminhos do Senhor, eu tive. Mas a hora que eu me posicionei, eu me posicionei. E eu já estava cansada das promessas do meu marido e ele não se tomava posição diante do Senhor. E nesse dia eu falei com ele, olha, eu já perdi a Ana Carolina, eu não aceito perder outro bebê. Se Deus o livre acontecer alguma coisa com o João Vitor, você pode ter certeza, você não precisa nem botar mais os pés aqui, porque eu não quero ver a tua cara nunca mais. E nesse dia eu fui bem taxativa com ele, fui bem direta. Ele falou, mas você tá querendo me culpar? Eu falei, não tô querendo te culpar. Tô querendo culpar a falta de compromisso que você tem para as coisas do Senhor. Você foge das coisas do Senhor, você não tem compromisso das coisas do Senhor, e o Senhor tem um plano na sua vida. E enquanto você continuar brincando com Deus, a mão dele vai estar sobre a nossa vida. E naquele dia eu muito revoltada, muito entristecida, porque no fundo, por mais que a gente sabia que estava tudo bem, mãe é mãe.
O meu sonho era estar com meu filho ali do meu lado. O meu sonho era passar a noite ali amamentando meu filho, e eu não tive essa chance porque ele teve que ficar 3 dias na UTI em observação. E eu naquele sofrimento, eu naquela agonia, entendeu? Do parto, do John não estar ali, e eu falei isso para ele. Naquele dia, o Senhor libertou Daniel para a honra e glória do Senhor. Ele saiu entristecido mediante a tudo que estava acontecendo e foi para casa. E antes dele passar em casa, ele passou no supermercado e ele comprou uns adesivos que existe aqui de cigarro. E ele aplicou esses adesivos nos braços, ele aplicou esses adesivos para tudo quanto é lado do corpo dele, comprou pastilha, comprou chiclete para poder parar de fumar. E no dia seguinte, quando ele chegou, ele me contou que ele teve uma madrugada com Deus, e nessa madrugada ele se rasgou diante do Senhor e fez um concerto com Deus, e ele tinha falado com o Senhor que naquele momento ele não fumaria e não beberia nunca mais, não botava álcool na boca dele. E eu, naquele dia, eu glorifiquei com ele, porque assim, no momento em que ele fez esse compromisso, o Senhor também foi lá e deu saúde ao John. E o John era para ter ficado 3 dias dentro da UTI, acabou que ele ficou só 2 dias e já foi logo pro quarto. E eu fiquei mais uma semana no hospital e fui embora. Só que eu tava achando que tava tudo bem, entendeu? Que não tinha problema nenhum. Só que essa crise a qual deu no John teve sequelas. Sequelas que o hospital não nos comunicou. Já começa o erro por aí. E eu sabia que era Deus trabalhando na nossa vida. Porque Deus também, ele falava desde a minha gravidez que ele complicava, depois ele descomplicava e explicaria por que ele tinha complicado. Irmãos, eu vou falar uma coisa pra você, não tem coisa pior do que certo tipo de pessoas que se dizem cristão e que não estende a mão para poder te ajudar, mas ele tem prazer de te estender a mão para poder te empurrar. Eu, num momento difícil daquele, saí com meu filho do hospital, começamos a vida normal achando que estava tudo bem. Com 3 para 4 meses, João Vitor começa a dar crise de espasmos. E eu jamais imaginava o que é aquilo. E ele ficou mais ou menos dando 1 mês aquela crise, eu já tinha levado no médico, o médico falou que não era nada. Só que aquilo continuou, e a cada 1 hora ele dava uma crise de espasmozinho. Espasmos é quase uma epilepsia infantil, mas não é uma epilepsia, é quase. É tipo parente da epilepsia, entendeu? E nisso, levei ele para o hospital, chegou lá, fizeram uma bateria de exame e foi descoberto que ele tinha dado espasmo. Ah, mas por que ele deu isso? O problema do espasmo é porque quando o João Vitor nasceu, ele deu um stroke. E devido a esse stroke, aconteceu o espasmo. Eu falei, stroke para quem não sabe o que é o stroke, é um derrame cerebral. E foi aquela confusão, eu tomei aquele susto, aquele choque, eu falava, gente, como assim meu filho deu um stroke, ninguém me comunicou nada, ninguém falou nada comigo, os médicos não me comunicaram. E foi aquele desespero, e os médicos falaram, vocês esperam mais um pouco, que a gente tá fazendo uma check-up de baterias de exame para saber o que mais ocorreu no cérebrozinho dele. E foi quando foi diagnosticado microcefalia, um stroke, devido à falta de oxigênio no cérebro. E quando veio o diagnóstico final, os médicos já vieram assim, dando uma pancada no menino Daniel, dizendo que o João Vitor, ele não falaria, que ele não andaria, que ele teria dificuldades para muita coisa, que ele não responderia pelos atos dele e que ele seria uma criança vegetal em cima de uma cama. E no momento que veio aquele diagnóstico, eu olhei para a cara do Daniel, olhei para a cara dos médicos, e eu falei, não, eu não creio nisso não, porque Deus falou que ele complicaria, mas depois ele explicaria por que ele complicou. Deus falou que meu filho pregaria as nações e eu creio que ele irá pregar as nações. Eu não aceito isso. E naquele momento
momento que eu falei que eu não aceitava, o Senhor se alegrou. Ele se alegrou da minha atitude. Ele se alegrou da minha confiança nele. Porque quando o Senhor promete algo a você, e que por mais que demore, quando chega, você toma posse daquilo que não o Senhor te prometeu, mas sim que Satanás te prometeu, está te dando em troca da bênção do Senhor, acaba ocorrendo realmente o que Satanás quer, mas eu não aceitei o diagnóstico do médico. Apesar que a Bíblia diz que nós temos que se sujeitar à lei dos homens, mas eu não aceitei. Porque lá atrás, o meu Deus tinha feito uma promessa e era nela que eu confiava. E eu falei, não vou esquentar a cabeça com isso, porque Deus é na minha vida, Deus é na vida do meu marido, Deus me fez uma promessa e é nela que eu vou confiar. Começou os tratamentos, médico pra cá, médico, minha vida virou assim... Dos 8 meses de João Vitor até hoje, porque ele constantemente vai em médico para estar sempre fazendo exames para saber como que tá o desenvolvimento dele. E para honra e glória do Senhor, desde quando eu tomei posse da promessa até hoje, eu nunca ouvi um não do médico. Eu só ouço os médicos falarem, mas como ele desenvolveu de uma tal forma. Não era para o João Vitor estar assim. Os médicos ficam assustados com o desenvolvimento dele. Eu lembro que uma médica dele virou para mim e falou desse jeito: mãe, você sabe muito bem que não era para o seu filho estar assim. Você sabe que a qualidade de vida do seu filho seria bem baixa. Eu não sei o que vocês acreditam nisso, mas eu sei de uma coisa, que ele realmente, a quem você... Porque ela sabia que nós éramos cristãos. A quem vocês servem, realmente é na vida de vocês. Eu nunca esqueço dessas palavras da doutora Zahri, que é a médica do João Vitor até hoje, ela falou. E porque eu tinha dito para ela, né, que eu servia um Deus vivo e que esse Deus iria mudar o quadro, porque ele não era mentiroso. Tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. Ainda que você, do outro lado da tela, ache que sua vida tá tudo acabado, não tem jeito. Se o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Basta somente você crer e ter convicção de que Deus é na tua vida, que Deus é no seu negócio, que Deus é na vida dos seus filhos. Porque o Senhor cumpre com aquilo que ele promete. Ele complica, ele descomplica e ele explica o porquê. Tudo bem que hoje eu tô aqui, essa mulher, mas naquela época eu não era essa fortaleza que hoje eu tenho. Naquela época eu não tinha experiência que hoje, para honra e glória do Senhor, eu tenho. Então eu passei por muitas dificuldades, muitos desentendimentos, muita briga entre eu e Deus, assim, sabe? Eu questionando por que aquilo tudo, porque eu não estava entendendo trabalhar de Deus. Mas eu não desacreditava nas promessas do Senhor. E foi um tratamento longo, de muitos anos. João Vitor começou a andar com quase 4 anos de idade. Eu lembro quando chegou na fase de engatear, eu não tive isso dele. Ele andava pela casa sentadinho no chão, com a perninha, uma perninha dobrada e a outra. Ele puxava a perninha, ele andava a casa todinha com uma perninha só sentado. E eu olhava aquilo, tinha dia que eu me revoltava dentro de mim. Eu falava, Jesus, o que que tá acontecendo? Meu sonho era ver o meu filho engatinhando, meu filho falando as primeiras palavrinhas, meu filho andando, e eu não tô vendo nada disso. O João Vitor, ele andava se arrastando pelo chão. Mas eu nunca desisti da promessa do Senhor. Com 4 anos, 3 anos para 4, John começou a dar os primeiros passinhos dele. Quando ele começou a dar os primeiros passinhos, ele também foi fazer os testes para poder ir para a escola. Ele sempre foi muito ágil, muito inteligente. Ele não falava, mas ele, tipo assim, ele se expressava muito conosco. E ele começou a falar algumas palavrinhas com muita dificuldade e ele foi fazer os exames. Na hora quando ele foi fazer os exames, o médico falou, olha, aparentemente, vamos fazer um teste. Vamos botar ele numa escola normal, porque eu não vejo necessidade dele ir para uma escola especial agora. Eu falei, amém. E foi para a escolinha. E o primeiro ano ele estudou, o segundo também. Não, ele estudou o primeiro ano,
e foi pro segundo. Quando chegou no segundo, ocorreu que o pai dele foi deportado, que essa é uma parte que eu vou contar lá na frente, e eu tive que retirar ele da escola à força porque a imigração estava atrás de nós. E durante esse período todo, o João Vitor ficou sem escola. Ele teve um gap do ano 2 até a metade do ano 6, quando ele voltou para a escola. E durante esse período em que ele ficou sem escola, eu estava morando em um quarto com os meus 2 filhos, meu marido tinha sido deportado, que eu iria contar lá na frente, e passando aquele sofrimento todo, eu arranjei uma pessoa para poder dar aula para ele e pro Peter, porque eu não podia levar ele para a escola. E ele ficou ali estudando com essa moça, entendeu, durante algum tempo, para ele não ficar tão atrasado. Quando João Vitor voltou para a escola, que foi no ano 6, na metade do ano 6, já caminhando para o ano 7, eu já sabia que ele teria problemas no G6C dele. E a minha preocupação era o desenvolvimento dele, porque além dele ter tido stroke, o João Vitor ele tem um problema de dislexia, dificuldade de aprendizado. E isso me dava muito medo, me dava desespero, porque eu sabia que viria poder prejudicar ele. E eles, desde pequenininho, eu sempre falava desse jeito: eu não aceito passar tudo que eu estou passando aqui para vocês chegarem a um ponto e não me botar pelo menos 2 diplomas na minha mão. Eu quero 2 de cada um em cada mão. Total são 4 diplomas. Eu não saí do meu país, eu não passei o que eu passei, eu não estou aqui sofrendo longe do pai de vocês, para vocês virarem na minha cara e falar: olha, mãe, não vou mais estudar, tá bom até aqui. Nós estamos no país da oportunidade, então vamos agarrar a oportunidade e eu quero que vocês estudem e se formem. Nunca cobrei, irmãos, e nem cobro dos meus filhos: ah, você vai ter que ser isso, você vai ter que ser aquilo, você vai ter que ser aquilo outro. Não, eu só quero o estudo deles. Não é para mim, é pro bem deles, é pro futuro deles. E João Vitor com as suas dificuldades, com as suas limitações. João Vitor, com 12 anos, ele teve que fazer a cirurgia dele, que foi justamente na época em que ele entrou na escola novamente. Porque o pezinho dele virou todo, mediante, sem tratamento, sem nada, o pé dele virou todo. Eu vou postar algumas fotos dele, da cirurgia, de como era o pé dele, para vocês terem mais ou menos base de como que ele era. E o pé dele virou todo e ele andava comigo para baixo e para cima, porque não tinha outro jeito. E eu tinha que me virar para me poder mantê-los, porque foi numa época em que meu esposo tinha sido deportado daqui e que eu não tive a ajuda de poucas pessoas, poucos amigos que estenderam a mão para mim, mas foram pessoas que o Senhor permitiu entrar na minha vida, aquelas a qual eu convivi, o Senhor arrancou da minha vida, para que quando o Senhor tivesse de me honrar, não se levantasse um para dizer: ah, só tem porque eu ajudei. Porque existe muito isso, né, irmão? Mas o Senhor soube escolher as pessoas certas para estar do meu lado no momento difícil. E eu posso dizer com toda firmeza, não foram crentes. Eu tive ajuda até de pessoas que não são da minha religião. As próprias pessoas mesmo que são da minha religião, foram poucos que estenderam as mãos para mim. Porque quando eu estive na prova, as únicas coisas que eu ouvia eram de que Deus estava tratando comigo, Deus estava tratando com meu marido. Por que eu não arrumava minhas coisas e ia embora? Pessoas que se levantaram para poder me ajudar, ouviu da boca de algumas pessoas desse jeito: ah, se quiser eu compro a passagem dela para ela poder ir embora. Ela e os filhos dela, o que ela vai ficar fazendo aqui sem o marido? Então isso é também um assunto que eu vou abordar lá na frente. Hoje, agora, eu só vou falar sobre o John. E foi uma situação muito difícil. João Vitor passou por 2 cirurgias muito difíceis, porque teve que rachar o osso, cortar o osso, né, para botar o pezinho dele no lugar. E foi momentos que eu passei assim sozinha, eu e Deus e os meus filhos. Eu não tive parente, eu tive poucos amigos que me estendeu as mãos, e eu sozinha naquele barco com meu filho. Mas eu passei confiante e convicta que o Senhor era na minha vida. E a recuperação foi difícil, tudo foi difícil, e eu sofrendo com aquela situação toda, eu e os meus filhos. Mas o Senhor tinha uma promessa na nossa vida.
E essa promessa teve que se cumprir conforme a vontade do Senhor. E ela se cumpriu, que foi quando Deus me deu o documento dessa nação. Foi quando Deus operou o milagre. E esse milagre eu vou contar no segundo testemunho, que eu vou postar ainda hoje. Esse é o primeiro. E eu vou postar o outro agora. E vocês ficam ligados, porque vocês vão se surpreender nas coisas que aconteceram na minha vida. Tá bom? Essa só foi uma parte do John. Ainda eu vou ter que terminar de contar. Como eu não quero fazer vídeos longos, eu vou terminar esse daqui, mas vou gravar já o próximo, para que você possa entender desse quarto vídeo para o quinto. E eu finalizar para vocês verem o que Deus fez na minha vida, para a honra e glória do seu nome, Jesus Cristo. Amém? Fica ligado aí, que eu já tô voltando para contar o quinto.